Agora são 2h45, a gente estava falando sobre recursos e hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou durante o programa Bom Dia Ministro, transmitido pelas redes sociais do Planalto, que o governo tem um pacote amplo de apoio ao Rio Grande do Sul e que até o fim dessa semana as pastas devem entregar os projetos de ajuda ao Estado. Acompanhe um trecho. Então, nós vamos ter as linhas de crédito, né? Vamos ter o apoio federal dos ministérios pela decretação da calamidade e vamos ter a renegociação da dívida. Então, é um pacote amplo, além do que eu falei sobre a questão tributária e a questão de créditos já concedidos e que, porventura, não vão poder ser pagos em virtude do fato de que as empresas vão ficar algum tempo sem atividade. Então, vai ser todo um processo de repactuação disso. Então, são várias frentes de trabalho, mas, conforme eu falei e repito, determinação do presidente Lula, até o final da semana, os ministérios têm que entregar qual vai ser a sua proposta de ajuda ao Rio Grande do Sul. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ainda falou sobre as dívidas dos estados com a União. Segundo o ministro, o governo não vai deixar de promover as negociações e ressaltou que o caso do Rio Grande do Sul é específico. Acompanhe. Nós estamos com uma negociação em curso que envolvia o Rio Grande do Sul. Acontece que no meio da negociação acontece, né, algo extraordinário que tem que ter uma atenção imediata. Então, nós não estamos usando isso de pretexto para deixar de negociar com os estados. Então, nós não queremos paralisar o debate com os estados endividados, né? E nem com os estados não endividados que estão pedindo, né, alguma contrapartida pelas contas públicas que mantêm. Então, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul vão continuar sendo tratados nessa sistemática de renegociação da dívida. Mas eu não posso esperar a negociação terminar para atender o Rio Grande do Sul, porque é uma situação específica, especial. Bom, declarações de hoje do ministro da Fazenda e por falar em ações de auxílio ao Rio Grande do Sul, o presidente da Câmara, Arthur Lira, se reuniu ontem com a bancada gaúcha da Câmara para definir propostas para o Estado. Durante o encontro, os parlamentares reforçaram a urgência no repasse de dinheiro e também apontaram a importância da celeridade em oferecer segurança e acesso à água para a população. Mais um giro aqui no Linha de Frente, Ricardo Rous, essa discussão sobre renegociação de dívidas, isso deveria ser interrompido agora para dar todo o apoio ao Rio Grande do Sul, o que deve ser feito? Olha, primeiro que as dívidas do Rio Grande do Sul especificamente devem ser suspensas imediatamente. Eu acho até que há um certo delay. O presidente Lula determinou que até o final da semana, seja cada ministério apresente um plano. Para mim, é muito lento. A gente acabou de ver cenas agora, minutos atrás, aqui de uma senhora dizendo que não tem como beber água. Mostrando lá, a pessoa em loco, lá na linha de frente no Rio Grande do Sul. E aí os ministérios até o final de semana vão apresentar. As dívidas da maioria dos estados aqui são praticamente impagáveis. Eu arriscaria dizer, até num determinado pensamento meu aqui, que essa dívida não existe, porque a quantidade de recursos que os estados mandam para Brasília e o que volta de Brasília para os estados dentro desse modelo que está estabelecido, dizendo do nosso pacto federativo, é surreal. Os estados estão com o pires na mão. Como é que os estados fazem investimento? Estava falando agora há pouco de um prefeito de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, Gravataí, que tem projeto para fazer combate às enchentes, não tem dinheiro. Então, os municípios e os estados estão com o pires na mão. O dinheiro vai praticamente todo para Brasília. Esse modelo que não é de agora, não é necessariamente desse governo, isso já vem há muito tempo, desde o nosso pacto federativo, precisa ser revisto, porque senão nós vamos ter sempre esses problemas. Os estados e os municípios sem dinheiro para investimento em praticamente nada, tendo que pedir dinheiro em Brasília e Brasília tendo que viver nesse processo de renegociação de dívida. Isso, quando eu nasci, era assim, eu já estou com 40 e poucos anos, é assim, vou morrer e vai ver isso acontecer se não houver nenhuma mudança significativa. Sérgio? Mas aí o que me preocupa, Ricardo, é que a proposta de reforma tributária que foi apresentada, que em tese serviria para unificar e desburocratizar, ela vai fazer um cenário contrário. Ela vai manter mais o poder ainda do governo federal na concentração do dinheiro. Então é um outro tema que também para ser discutido, se vai ser benéfico para a população brasileira a reforma tributária nos moldes que foi levada ali para discussão no Congresso Nacional. Só que o que eu queria abordar aqui era em relação ao que o
o capitão Roberto Farina estava comentando ainda, antes do Haddad, da pequena quantidade de agentes que estão lá. Ele falou vários números e chegou em 100. A gente precisaria de 1.000, 2.000, 5.000 agentes de todos os países. Então, se puder, eu faço uma súplica, prefeitos, destinem os teus agentes da Defesa Civil para o Rio Grande do Sul. A hora agora é de concentrar esforços para salvar vidas. É necessário. Ele citou algumas cidades e eu queria parabenizá-lo. Itapecerica, São Sebastião, Osasco. São Sebastião, eu tenho certeza que mandou porque acabou de sofrer uma tragédia. Então eu não tenho dúvidas que eu não sei nem quem é o prefeito lá, mas deve ter pensado, falou assim, ó, pelo amor de Deus, vamos ajudar. A gente teve ajuda, agora é hora de servir, né, o nosso povo irmão. Em relação ao Haddad, eu acredito que o que deve ser feito é você tentar tirar um pouco da corda do empreendedor, do empresário, do pescoço dele, viu, Thiago? O Brasil, ele é aquele cara famoso do cobrador de impostos. Só que agora, num estado de calamidade pública que se encontra no Rio Grande do Sul, a primeira coisa que tem que fazer é isentar, colocar um plano de suspensão de qualquer tipo de recolhimento de impostos e depois, logo na sequência, começar a pensar na reconstrução dessas cidades. E aí foi o que o Ricardo falou, os prefeitos vão ficar ali pedindo, pelo amor de Deus, me dá dinheiro, só que o governo federal não precisa só dar dinheiro para os prefeitos, para fazer um trabalho de reconstrução de moradia, por exemplo. Ele tem que facilitar o crédito para o empreendedor, para a população. Esse crédito tem que ser diferenciado. O PP está aqui, que é um cara que gosta muito do Estado, ele acha que, por exemplo, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal são fundamentais. Então, nesse momento de emergência, tem que ser. Já que o Estado tem lá um banco para financiar um monte de coisa, o seu BNDES, agora é a hora de auxiliar quem está precisando. Porque dar dinheiro para auxiliar a compra de jatinho é fácil, né? Agora vamos ver se eles vão fazer na ponta, lá no Rio Grande do Sul, quem mais precisa. Felipe Monteiro, foi citar então a sua réplica. Não, eu acho que o Estado tem uma função importante, sim. Eu fui citado de forma respeitosa. Claro, sempre. E aí, na forma como as pessoas estão colocando aqui, eu até acho que eles também estão inclinados mais para o intervencionismo estatal do que para o liberalismo puro, né? Então, eu gosto de ver que as pessoas aqui nessa mesa, de certa forma, evoluem no pensamento dela. Quando eu vejo o Rafa Macris falando que tem que ter investimento público em contenção, tem que ter investimento público em políticas adaptativas, eu fico realmente entusiasmado em ver o novo Rafa Macris defendendo mais investimento do Estado. Quando eu vejo o meu querido Rose também falando que tem que ter investimento, a Haddad está certo por esse caminho, eu também fico entusiasmado com uma pessoa que, na minha opinião, era um liberal puro, né, e conservador e liberal puro, né? Então, fico feliz demais. Sérgio também é outro, né, que também tem uma linha mais de direita, mais de pouca intervenção do Estado, mais de Estado enxuto. Mas na crise que a gente está vendo que aconteceu no Rio Grande do Sul, a gente sabe e vê e sente na pele como é bom a gente ter um Estado que consegue, de certa forma, ter políticas fiscais e políticas econômicas que trazem alívio para essa população toda que está sofrendo. E o que eu acho interessante, Thiago, é quando as pessoas mudam a sua opinião em relação a um assunto, né, é porque elas conseguem olhar para essa tragédia toda e ver pessoas sofrendo, que perderam as casas, pessoas mortas, os nossos concidadãos que foram mortos, né? Então você consegue humanizar a situação, não é? Da mesma forma, quando eu penso em todas as estruturas institucionais do Brasil e vejo a questão da educação, a questão da saúde, eu consigo também humanizar para pensar que é importante ter o Estado presente na vida dessas pessoas. E aí, as palavras do Haddad, né, foram palavras certíssimas, né? Tem que tratar o Rio Grande do Sul de forma diferente, sim. Porque o Rio Grande do Sul está passando por uma crise ambiental, uma crise humanitária jamais vista, né? Por isso que falam que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é como se fosse uma consequência de uma guerra. E de fato é. Os acessos às rodovias foram travados, tem pessoas que não têm acesso à água, a alimento, ou seja, está tendo o desabastecimento, né? Tem pessoas sem acesso à internet, sem acesso à telefonia, sem acesso à energia. Então, você vê que realmente o que aconteceu no Rio Grande do Sul e que está acontecendo é uma questão que remonta à guerra. E para você combater isso, você tem que ter políticas de guerra para isso, né? Tem que pensar em políticas que fazem o reabastecimento da população, levando água para a população, levando comida, levando mantimentos, levando alimentação, levando todos os tipos de esperança necessária para fazer com que o Rio Grande do Sul saia disso. E aí, um ponto para terminar, Thiago, que eu coloco aqui, é que cai por terra essa ideia boba e louca que parte da direita bate no peito como se fosse a única
que a única receita possível, o tal déficit fiscal zero, né? Para um país em desenvolvimento como o Brasil, o que importa e o que interessa é crescimento econômico e redução da desigualdade. Agora, além do crescimento econômico e redução da desigualdade, eu coloco ajudar o Rio Grande do Sul a sair dessa situação trágica. E o cálculo que as pessoas colocam é que precisa de em torno de 100 bilhões de reais. Precisa de praticamente mais um déficit fiscal que o Brasil tem para resolver o problema do Rio Grande do Sul. Vou ficar pensando em economia nessa hora? Vou ficar pensando que o Estado tem que ter o déficit fiscal zero para buscar a confiança dos investidores internacionais? Não! Não! Todos nós, como cidadãos, temos que nos unir e temos que saber que investimento público, despesas que o Estado terá com o ressurgimento do Rio Grande do Sul é algo necessário, é algo humanitário. Então, por isso, eu fico feliz em ver esses meus amigos todos mudando um pouco a concepção. Claro, num momento extremado como esse de guerra, vou até fazer um parênteses para relativizar um pouquinho, né? Claro, um momento de guerra desse, né, extremado, né? Mas é bom ver eles mudando um pouco a opinião dele em relação à intervenção do Estado na economia. Deixa eu só acrescentar uma informação. As equipes de busca em Porto Alegre tiveram que interromper os trabalhos por causa da chuva e dos ventos fortes desse momento. O Sérgio está aqui pedindo a palavra, mas o Rafael também vai falar. Sérgio, rapidinho então, por favor. Ô, Pepe, até para não confundir a audiência que está em casa, quem é liberal acredita que o Estado ele não tem que não existir, ele tem que ser necessário. E aí, meu amigo, se dentro de um cenário de guerra, como você mesmo pontuou, o Estado não for necessário, aí eu não entendo mais o que é ser liberal. Eu não estou dizendo que o Estado tem que ser intervencionista, e eu acredito que nenhum dos nossos colegas aqui pensa dessa forma. Eu fiz a ressalva. A gente precisa ter um Estado que seja extremamente necessário quando ele é necessário. Quando acontece um tipo de tragédia. Educação necessário? Saúde necessário? Educação, saúde e segurança. A gente está falando desses três pontos. Interesse econômico. Agora, industrialização do Brasil. Pepe, como é que faz seu Estado? Aí você vem com a ideia do Ciro. Se você colocar a questão da necessidade do Estado, você vai ver que o Estado tem que ser grande. Ele está lendo aquele Plano Nacional de Desenvolvimento do Ciro Gomes. Não, ele é amigo do Ciro. Ele é agora, o Pepe, o déficit... Ele toma café com o Ciro tá pondo na cabeça dele, tá trazendo para cá. Pepe, eu sei que para quem está em casa tem que entender. Vamos supor, você tem sua vida, seu orçamento. Aí acontece uma coisa, infelizmente, ruim na sua casa, você bate um carro. Você não tem seguro. O teu orçamento, tu vai ter que rever ele para pagar o carro que você arrumou. O que você vai fazer? Você vai ter que tirar de outro lugar, porque você não tem como tirar dinheiro. A vida é assim. Então, por que o Estado tem que ser diferente? Por que a gente não tem que trabalhar com déficit zero? Não era mais fácil. O Rafa Marques ele pontuou. Ó, o Pepe, o Rafa não só despesa, também investimento também. Mas, o Pepe, o Rafa pontuou. Nós estamos discutindo pautas extremamente desnecessárias no Congresso, como a PEC do quinquênio, que vai gerar um prejuízo de 81 bilhões de reais. Então, assim, você comentou... E os 100 bilhões vão para o Rio Grande do Sul. 81 bilhões os 100 bilhões é agora. Os 100 bilhões agora. E aí vai fazer de onde? Vai tirar esse dinheiro de onde? Vai imprimir dinheiro, Pepe? Tem que dar um jeito, tem que se virar. Bom, para a gente colocar um pouco a bola no chão aqui, realmente é importante isso que a gente viu agora do ministro Haddad colocando a questão da renegociação das dívidas com os estados, é de extrema importância, mas o que deixa a gente extremamente triste, chateado, é você olhar as imagens que a gente está vendo aqui na tela agora, o que a gente tem visto pela internet, que a gente está recebendo no WhatsApp, é ver uma dona de casa com água até o telhado da sua residência. Ela perdeu praticamente tudo que tinha lá dentro, fogão, forno, geladeira, móveis, todos os eletrodomésticos, enfim, tudo aquilo que ela tinha no telhado esperando para ser resgatada, e a gente não tem um barco para chegar lá na ponta para resgatar ela. Muitas vezes o barco é suficiente para pegar a pessoa, mas ela não consegue trazer o seu animal de estimação. Isso que é triste. A gente vê bandidos, canalhas, pessoas da pior espécie, que a gente não pode nem chamar de pessoas, lixos humanos, praticamente, usando esse momento de dificuldade das pessoas para roubar, para saquear, para com arma, apontar uma arma na mão da cabeça de uma senhora que está lá, que perdeu tudo, para levar aquilo que restou na casa dela. Olha que absurdo. Sabe o que eu espero do Ministério da Economia, do Ministério da Fazenda, por exemplo? É não só a questão de discutir a renegociação das dívidas com os estados, é ver o que de fato mexe no bolso da população instantaneamente. A questão, por exemplo, do saque imediato do FGTS dos trabalhadores. É um dinheiro que já é deles.
Por que a gente não libera rapidamente isso? Se não me engano, tem um projeto que foi protocolado pelo deputado Kim Kataguiri. Uma outra questão, a questão do imposto de renda ser prorrogado. Eu li umas notícias que parece que isso já está discutindo, já foi prorrogado para algumas cidades do Rio Grande do Sul, mas tem que ser prorrogado para todas. Para todas. Pô, daqui a pouco vai vencer o prazo de declaração do imposto de renda e as cidades vizinhas que não foram afetadas, mas têm todos os seus familiares lá na cidade, às vezes as pessoas têm negócios lá. Onde estão sendo discutidas as linhas de crédito para essas pessoas, para esses trabalhadores que vão ter que tirar dinheiro, sabe-se lá da onde, para poder comprar uma televisão, um sofá e uma cama para dormir? É isso que a gente espera do nosso governo. E coisa rápida, que não fique preso na burocracia. E isso não pode ficar amarrado na burocracia. É uma situação excepcional. A gente precisa, nesse momento, de um orçamento de guerra. Não é um orçamento comum de execução de orçamento que nem a gente tem normalmente no Estado, que a gente sabe que é amarrado por completo. É orçamento de guerra. Precisou daquele recurso, vai ser destinado. As pessoas precisam de dinheiro nesse momento, vai liberar o saque do FGTS. Não consegue pagar imposto federal, que não pague nesse momento. Agora, a gente precisa de organização, a gente precisa de movimentação. Vamos deixar a ajuda que está vindo de fora chegar lá na ponta? Vamos deixar?